Você sabe qual é o sentido da imposição das mãos sobre os enfermos? A paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Ronaldo e no vídeo de hoje veremos o que significa impor as mãos sobre os enfermos. Mas antes disso, já deixa aqui o seu gostei no vídeo e se você estiver me acompanhando pelo Facebook, deixa o seu like e se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tudo bem? É uma prática muito comum e aceita impor as mãos sobre alguém quando você ora por ela. A maioria das pessoas nem pensa duas vezes sobre isso, especialmente quando ora por aqueles que estão doentes. Durante esses momentos de oração, muitas vezes você verá alguém impor as mãos sobre a pessoa enferma e começar a orar por ela. Embora aceitemos isso como normal, você já se perguntou o que significa impor as mãos sobre os enfermos? É necessário e esta é a única maneira de curar uma pessoa doente. Ao pesquisar as Escrituras, você descobrirá que a imposição de mãos é algo praticado com frequência. Embora fosse comum impor as mãos sobre os enfermos, a imposição das mãos não se limitava apenas aos enfermos. Vamos examinar esta prática um pouco mais de perto. Então, se você colocar as mãos em alguém, ou as mãos forem postas sobre você, pelo menos você saberá o que está acontecendo. O que simboliza a imposição de mãos? A imposição de mãos simboliza a transmissão. Se uma pessoa coloca as mãos em você para orar por você, então ela está, em essência, transmitindo o que está dentro dela para você. Embora isso possa ser uma coisa boa, somos advertidos a não nos envolvermos nessa atividade com pressa. Não seja precipitado na imposição de mãos e não participe dos pecados dos outros. Mantenha-se puro. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Este versículo nos diz que a imposição de mãos é um assunto sério. Eu sei que a maioria das pessoas não pensa nisso porque vemos isso com tanta frequência. Mas esse comportamento não deve ser encarado com leviandade. Uma transação espiritual acontece quando você coloca a mão em outra pessoa. Portanto, tenha cuidado em quem você coloca as mãos e quem coloca as mãos em você. Aqui estão 3 propósitos na Bíblia para a imposição de mãos. Na Bíblia, a imposição de mãos ocorreu por diferentes razões. Aqui estão 3 exemplos. Primeiro, para comissionamento. Moisés fez como o Senhor ordenou. Ele tomou Josué e colocou diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a assembleia. Então impôs as mãos sobre ele e o comissionou, conforme o Senhor instruiu por meio de Moisés. Números capítulo 27, versículo 22 e 23. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que oraram e lhes impuseram as mãos. Atos capítulo 6, versículo 6. Em ambas as ocorrências, vemos a prática da imposição de mãos sendo usada para comissionar. Em Números, Moisés estava comissionando Josué para liderar. No livro de Atos, esses homens, cheios do Espírito Santo, estavam sendo comissionados para servir. Segundo, para enchimento ou recebimento do Espírito Santo. Quando chegaram, oraram pelos novos crentes ali para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles simplesmente foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 15 e 17. Vemos nessa passagem que os apóstolos impuseram as mãos sobre as pessoas e quando fizeram, receberam o Espírito Santo. Terceiro propósito, para presentear. Por isso vos lembro de acender a chama do dom de Deus que há em vós pela imposição de minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Neste versículo, Paulo está encorajando Timóteo a lembrar e usar o dom de Deus que lhe foi concedido pela imposição de mãos. Em todos esses casos, houve algum tipo de transmissão ou transferência entre aquele que orava e aquele que estava recebendo a imposição de mãos. Isso ainda acontece hoje e é uma grande razão pela qual você não pode levar essa atividade com leviandade. Com isso, vamos considerar
como você aplica isso à imposição de mãos pelos enfermos? O que significa impor as mãos sobre os enfermos? Embora tenhamos visto a imposição de mãos ser usado para diferentes propósitos, o que significa impor as mãos sobre os enfermos? A imposição de mãos era um método usado para curar os enfermos. Jesus fez isso, mas os apóstolos também fizeram. Em Lucas capítulo 4, Jesus visita a casa de Simão e descobrimos que a sogra de Simão estava com febre alta. Jesus a curou, embora não tenha feito isso por imposição de mãos. O que aconteceu depois que Jesus a curou é para o que quero chamar sua atenção. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham várias doenças e, impondo as mãos sobre cada um, ele os curou. Lucas capítulo 4, versículo 40. Jesus impôs as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Quando Jesus impunha as mãos sobre os enfermos, o poder de cura fluía dele para os enfermos. Embora Jesus não tivesse que impor as mãos sobre os enfermos para curá-los, muitas vezes ele o fazia. Esta foi apenas uma maneira pela qual ele demonstrou seu poder de trazer cura a um corpo doente. Jesus não era o único que impunha as mãos sobre os enfermos, os apóstolos também faziam isso. O livro de Atos registra momentos em que a cura ocorreu e em uma ocasião, Paulo curou o pai de Públio. Presta atenção no que Paulo fez para curar o pai de Públio. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu, está de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Atos capítulo 28, versículos 7 e 8. Quando você olha para o que Jesus fez em Lucas e o que Paulo fez em Atos, isso nos dá indicadores do que significa impor as mãos sobre os enfermos. Quando você faz isso, como nos outros exemplos de imposição de mãos, o poder de curar é transferido de quem está orando para quem está sendo orado pelo Espírito Santo. Qual é o papel da oração nisso? A oração deve sempre acompanhar a imposição das mãos. Muitas vezes, eles são feitos simultaneamente, mas como você vê no exemplo de Paulo, a imposição de mãos veio depois que ele orou. Depois que ele terminou de orar, ele foi capacitado pelo Espírito Santo e quando ele impôs as mãos sobre o pai de Públio, ele foi curado. É importante notar que o poder não está em você ou em suas mãos. O poder é o Espírito Santo trabalhando em você e através de você. Digo isso porque às vezes a gente pensa na pessoa que está orando pelo enfermo, achando que ela é a fonte do poder. Eles não são. Eles são apenas um vaso pelo qual Deus trabalha. Se Deus não trabalhar através deles e capacitá-los, não haverá poder transmitido, não importa quantas mãos eles coloquem sobre você. Você deve permitir que alguém coloque as mãos em você? Com a seriedade associada à imposição das mãos sobre os enfermos ou sobre qualquer pessoa, você deve permitir que alguém imponha as mãos sobre você para orar por você? O que eu digo é que você deve usar seu discernimento nessas situações. Se você se sente confortável e confia na pessoa que está orando por você, não há problema em permitir que ela imponha as mãos sobre você. Se você não conhece a pessoa ou não tem um nível de conforto com ela, então não há problema em permitir que ela ore por você, mas ela não precisa impor as mãos sobre você. Lembre-se de que a imposição de mãos é uma transmissão espiritual. Portanto, esteja atento a quem você permite que imponha as mãos sobre você. Como você pode ver, impor as mãos sobre os enfermos e impor as mãos em qualquer pessoa é algo que deve ser tratado com cuidado. No passado, costumávamos usar a palavra oração. Isso significa que a pessoa está mentalmente pronta para ser usada por Deus de qualquer maneira, porque ela reserva tempo para orar antes de tentar qualquer forma de ministério. Se você quer impor as mãos sobre os enfermos e ver o poder de Deus trabalhando em sua vida, você deve orar. Tempo consistente em oração e estar constantemente cheio do Espírito Santo é o que deve ocorrer.
Isto irá enchê-lo com o poder de Deus, que é o que você vai precisar se algum dia colocar as mãos em alguém. Se essa palavra edificou a sua vida, escreva nos comentários, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para você ser notificado pelo YouTube assim que eu subir o próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, nos vemos.